Olá, boa noite. Começamos nosso encontro de hoje rendendo homenagem à nação cruzeirense que curte uma grande conquista. Conquista que, claro, está entre nossos destaques de hoje. Confira. O mais novo capítulo da história cruzeirense, que fez do time mineiro dirigido pelo técnico Mano Menezes o maior vencedor da história da Copa do Brasil. O foi ou não foi, versão tecnológica. Em noite de decisão, o árbitro de vídeo volta a roubar a cena e deixa no ar a pergunta: será que estamos usando o VAR de maneira correta? O Corinthians, depois da Copa do Brasil, perto da zona de rebaixamento e longe de mostrar um futebol promissor, a reta final do Brasileirão ganha ares de desafio para o time de Jair Ventura. Uma vitória contra a Argentina nunca será pouco, mas o futebol, apresentado pela seleção brasileira na recém-encerrada sequência de amistosos, parece ter sido. Estão aí os nossos destaques. Olha, não interpretem mal o que eu vou dizer. O torcedor brasileiro, imagino que o torcedor em todo canto do planeta, com algumas variações de humor, é um sujeito difícil de agradar. Se derrete mesmo é por um bom resultado. Quando ganha, é capaz até de fazer vistas grossas para detalhes que ele sabe que não tardarão a acabar com a sua alegria. E se eu pedir para que vocês não me interpretem mal, é porque acredito que estamos nessa questão do árbitro de vídeo sentindo os dissabores de uma sequência de interpretações equivocadas, dos lances, de como usar a tecnologia e por aí vai. Em meio a tudo isso, vimos se impor um Cruzeiro que foi nitidamente merecedor do momento glorioso que acaba de viver, e outras interpretações desse e de outros assuntos trarão para vocês o nosso convidado de hoje, o narrador da Rádio Globo CBN, Oscar Ulisses, que você está vendo aí no vídeo, que esteve a trabalho nessa decisão da Copa do Brasil, e dos nossos comentaristas, o craque Roberto Rivelino e os jornalistas Vitor Birner e Celso Zelt. Muito boa noite a todos. Obrigado, Oscar, mais uma vez. Obrigado. Eu fico imaginando que essa coisa do árbitro de vídeo, aquelas paradas todas, o rádio é uma coisa muito dinâmica, né? Os caras têm te matado também? Matou ontem. Matou ontem? Porque narrei o gol do Pedrinho, aquele gol, aquele escândalo de locutor, né? Gol, golaço, balançou a rede, sensacional, arena treme, arena pulsa e por aí vai. Aí, 2 minutos depois, não valeu o gol, mas já narrei, já. Então... E o pior que eu daria o gol, eu não daria o pênalti. Eu não daria o gol, eu acho que foi mais legítimo. Ficou essa discussão ontem depois, porque eu também vi o lance, eu não entendi. Ficou essa discussão ontem, hoje cedo, provavelmente amanhã. Eu também acho que não era para parar o lance, acho que não foi falta. Em cima do Dedé foi falta de VAR, né? Porque quando você pega o VAR, olha, aí você acha a falta, você acha o peso. Ele é o árbitro vencedor dos dois lances na marcação inicial, foi pro VAR e transformou os acertos em equívocos. Eu duvido que isso tenha acontecido desde que o VAR foi utilizado em qualquer país do planeta. Essa é uma exclusividade nossa. Aí, quando o Dedé finge a dor, ninguém fala, mas se fosse o Neymar, o mundo desabava. Aí, mas sabe por quê, Vitor Birner? Quando o Ralf dobra a perna, ninguém fala nada. Se fosse o Neymar, o mundo desabava. É da cultura do nosso futebol, e a cultura precisa mudar. Mas é o seguinte, é que o Neymar tem um histórico disso daí. Ele faz toda hora, a todo instante, a todo minuto. Não que a cena do Dedé... Eu tô defendendo o Neymar, tá? Mas então, é que o Neymar faz isso toda hora, então ficou essa marca. Qualquer coisa que acontece vira uma reclamação em cima da atitude dele. E vamos combinar também que o Neymar fazia bem mais feio do que o Ralf, hein? Mas o Neymar faz de vez em quando depois de um drible, né? Assim, pelo menos ele faz uma coisinha mais... Mas o Vitor... E ele perseguido um pouco mais em campo. Uma pergunta. Quando o árbitro não dá... Você vai perguntar para mim? Não dá o pênalti. Não, eu estou falando, não dá o pênalti. Lá em cima, então, falo para ele, é melhor você olhar. Isso. Que acham que então foi pênalti. É uma via de mão dupla. E quantos caras que ficam lá em cima olhando, então? É um negócio 16, né, na lista desse. Agora, ele não devia, então... Lembra que a lista tem 16 caras? Eu vou colocar nossa enquete aqui no páreo, que hoje é direta. A gente pergunta, você acha que no Brasil o árbitro de vídeo está sendo bem utilizado? Responda sim ou não, e depois de optar pelo sim ou pelo não, via Facebook, Twitter, pode nos dizer a razão do seu voto. Participe do programa com a gente, Jogo da Velha Cartão Verde, mas não esqueça da hashtag, que é para que seu tweet esteja habilitado para aparecer aí no vídeo. Quer responder primeiro, Oscar? Não, fica à vontade, Rivi. Ele vai pedir ajuda do universitário. O que eu acho, o que mostrou não está sendo útil, pô.
Está sendo mal utilizado, então, você Está acha? mal utilizado. Para mim, não. O que está bem mostrando, infelizmente, que o juiz é correto na decisão, mas lá em cima fala, aí volta, ele vai lá, volta atrás. Mas está esquisito. Eu não gostei do VAR, principalmente ontem. Sim ou não, Oscar? Está mal utilizado? Aqui tá. O que eu acho é que a gente quer a tecnologia no futebol e ela tinha que ser um pouco mais objetiva. Se fica na interpretação de um juiz olhando aquilo, quer dizer, o erro pode ser repetido, ou pode ter um erro em cima de um lance que não teve, como ontem. Porque não é um chip na bola, que seria uma tecnologia... Não, concordo totalmente com você, por isso que eu coloquei a interpretação aqui na abertura tantas vezes, que era para reforçar justamente isso. Acho que Mas ontem foi mal usado. Agora, vai ser mal usado de novo, muito provavelmente. Ainda assim, eu acho que depois de um tempo, o resultado vai ser bom. Ou vai ajudar um pouco o futebol. O problema não é o VAR, é o ser humano. É quem está utilizando mal o VAR. O VAR é uma ótima ferramenta. 79% das pessoas acham que está sendo mal utilizado. E não é só do Brasil, não, hein? Que a gente teve o jogo do Cruzeiro com Boca, que não tem nada a ver com o Brasil. Tinha um time brasileiro, mas está sendo mal utilizado na América do Sul. Aquele foi o caso mais cabeludo, da expulsão do Dedé. Agora, 79% acham que sim, 21% que não. Eu acho que, além de mal utilizado, está sendo utilizado demais. Ele tem que entrar em lances capitais. Aqueles 2 lances de ontem, se não tivesse VAR, na minha concepção, o juiz tinha acertado. O juiz não teve dúvida nos jogo. lances. Então, se não tem dúvida, aí é uma via de mão dupla. Ou ele pede, ou alguém fala, dá uma olhada. Falaram demais. Falaram em 2 lances que o jogo ocorria muito bem. Eu concordo totalmente com o Vitor que se ele não tivesse tido auxílio nenhum, ele teria acertado nas 2 decisões que ele tomou sem olhar. O problema é que depois que ele foi interceptado, que fez aquela coisa no primeiro lance, se perdeu totalmente, né? Porque aí o que estava de segurança foi por água abaixo. Eu acho, por exemplo... O Celso, por exemplo, a gente trocou mensagem durante o jogo, ele falou que era uma compensação, coisa que muita gente achou também. No sentido que é assim, o cara já... Olha só, já estava 1-1, um pênalti que o VAR deu para o Corinthians. Se tem o gol do Corinthians, ele chama o VAR e mais uma vez valida um gol do Corinthians com o VAR, era assunto para um século. Mas então o cara está pressionado psicologicamente. Então ele acredita também nos caras lá de cima. Teoricamente ele acreditou mais lá no Lembra Palmeiras e Cruzeiro, Riva, o lance no último minuto que todo mundo falou para o juiz, por que o senhor não chamou o VAR? Ele falou, não chamei porque eu chamei para mim. É lógico. A jogada. Acabou. Então, está faltando o árbitro com mais. Precisa acreditar no que ele vê. A gente passa por isso também no futebol. O talento do juiz. Tem juiz que apita melhor, que tem uma noção melhor, que sabe mais. E que sabe passar a mensagem melhor do que outros juízes. Isso daí, a gente vai conviver eternamente com isso. É um trabalho humano. Tem gente que tem mais capacidade, tem gente que tem menos capacidade. No VAR, o juiz que vai ficar olhando lá, a mesma coisa. Ele vai ser mais capaz ou menos capaz. Ele vai ajudar o... Mas que tem, eu vou até pedir para a gente falar um pouquinho do jogo. Eu recebi aqui, Fábio Moreira Gomes. Infelizmente não sabem usar o VAR e para ele até na Copa do Mundo mostrou isso, né? Tem o Alberto Bezerra aqui falando que está de olho aqui na bancada, o Muramassa, nem o VAR Corinthians foi suficiente ontem. Tem a brincadeira de sempre. Quer citar alguém aí, Vitor? Tem vários tuiteiros respondendo aqui. O Corinthians, quarta, comer a grama. O VAR não tem culpa da incompetência da nossa arbitragem. O Ivan Arque diz que a ideia do VAR é boa, mas convenhamos, o Brasil ainda não está preparado para isso, precisa que prepare o melhor. O Yunis Mohamed Saleh diz que, desculpa aí galera, jogando com... Tá citando aqui questões extracampo que interferem. O Thiago diz sim, Thiago Tag está sendo mal utilizado e que parece que os erros que estão acontecendo é por falta de treinamento e experiência de toda a equipe do VAR. E o Paulo Pacheco, antes de outros, diz que tudo bem, que os tempos são outros, mas o que seria do futebol sem, por exemplo, aqueles 2 passos do Nilton Santos diante do Chile? Está falando da Copa do Mundo de 62, para quem não conhece a história do futebol. Para quem não sabe, fez a falta dentro da área e deu 2 passinhos, ficou depois da linha. E entre o pessoal do Facebook aqui, Claudio, muita gente, muitos corintianos fazendo meia-culpa aqui. Edson Santos, sou corintiano, torci pelo Timão, mas o Cruzeiro foi superior e venceu. Só tem uma coisa, o juiz deu um pênalti que não houve e anulou um gol legítimo. Tem uma coisa positiva do VAR, tá? Uma coisa. Como a gente vive no futebol sem credibilidade, supondo que alguém quisesse fazer alguma coisa equivocada, não estou dizendo que alguém queria, o juiz, por exemplo, fica intimidado e não pode dar um gol impedido. Aí não tem como. A não ser que seja muito discutível. Então, mesmo com os problemas, o VAR ainda
dificulta que algumas coisas que tiram a credibilidade do futebol, e eu acho que esse é o grande problema, é que o jogo precisa ter credibilidade, essas coisas ficam um pouco, digamos assim, reprimidas, Valdir. Ou então você põe a pessoa mais competente também. Não é só o jogo, arbitragem, jornalismo, tudo não precisa de credibilidade. Ó, Yunis Mohamed Saleh, assíduo de sempre, está falando aqui da nossa camisa. A gente está sorteando mais uma camisa dos 25 anos do Cartão Verde. Todo mundo que participar do programa está concorrendo. Vou chamar aqui os lances da partida e vou tocar a bola para o Rivelino, que teve de olho no jogo. A gente separou uns lances aí, Riva. Vamos começar com essa dividida do Barcos lá na frente. Eu queria a tua visão. Eu já falei isso a semana passada e fiquei com a mesma impressão ontem, que o Corinthians, se fosse um pouco mais arrojado, poderia ter feito um jogo mais igual, se apostasse no Pedrinho um pouco de mais tempo jogando, entendeu? Eu acho que o Jair, de uma certa forma... Você criticou bastante o Léo Santos, não exatamente por isso, né? Mas eu vejo, infelizmente eu acho muito fraca a zaga do Corinthians. Infelizmente não me agrada, isso aí é a opção do treinador de quem tem. Pode dizer, mas eu achei que até o Jair foi ousado, tentou fazer, botou um homem de referência para jogar pelos fundos, porque não tem muita qualidade no setor do meio. A única coisa que eu achei, não deu o resultado. Cabeçada linda do Dedé. Muito. Não deu resultado no primeiro tempo. Aí eu acredito, para mim, o Pedrinho, eu sempre questiono aqui, para mim, eu já entraria com o Pedrinho. Isso aí já, todos os jogos. Vai ser a opção do treinador. Mas no segundo tempo, sim. E aí já entraria. Aí está o primeiro lance. Isso aí não. E aí, ó, se o Rafinha não para o jogo aí fazendo essa falta, eu acho que a história ia ser outra total, porque parou, aí deu o bololô, deu tempo do cara falar lá de cima. E se você reparar no lance de novo, você tem o árbitro, você tem o bandeirinha de frente pro lance. O bandeirinha tá com a visão aberta a 5 metros do lance. E vai ter essa imagem é muito clara. Essa é a imagem, ó. O Thiago tirando a perna e quem botou a perna foi o Ralf. Botou para simular lá. Mas enfim, eu acho que o Cruzeiro também, apesar ganhou, mereceu, muito mais. Mas o que jogou também podia ter jogado mais. O ano inteiro, né? Com esse elenco, né? Eu acho até que ele estudou um pouco o jogo e jogou da maneira que era mais eficaz. O Mano jogou pelo resultado. Aí o lance do gol anulado. É uma pena, porque olha de onde esse menino vai fazer o gol. Não, é bacana a gente ver sem slow. Laço, né? Não, sabe o que eu acho interessante? O árbitro tá no lance, ele tá de frente. E você vê que se você olhar, ele olha primeiro aqui, ele vai colocar o apito na boca lá, para dar a falta depois. É que o Pedrinho também ele pegou a bola e jogou, né? Então, se ele pega o apito, leva a boca, não apita, é sinal que naquele momento ele tem uma convicção. Então, certo. Sim. Uma convicção que foi traída pela imagem. A imagem é para ajudar, não é para atrapalhar. A verdade é que, assim, no mimimi do futebol brasileiro, isso é falta. Em nenhum lugar do mundo é falta. Por quê? Isso não é falta? Não é por um simples motivo. O Dedé já tinha feito a jogada, o lance não interfere na jogada e ele não derruba o zagueiro. É simples. Pode isso, se você olhar a letra fria do futebol, da regra, não pode. Mas se o juiz for parar o lance em todo encostão assim, ou parecido, você não tem jogo de futebol. Então, são 150 faltas por jogo. A cultura do jogo foi destruída pela letra fria do papel. Essa é a questão. O protocolo do VAR fala em chamá-lo nos lances que realmente ele seja necessário. Mas ele tem que averiguar todos os gols. Sim, mas todo gol vai ter alguém empurrando. Eu concordo, eu tô com você. Aí é complicado, aí não tem jogo. O Celso, também ele não é obrigado também, o cara lá em cima, se ele tem convicção, segue o jogo. E aí ele tinha convicção. Lógico, isso que eu tô falando. E ele tinha nos dois lances, ao não dar o pênalti e ao não dar a falta, ele tinha convicção. E acertou os dois lances do primeiro. E acertou. O Arrascaeta teria lugar num time de médio para bom na Europa? Ou ele faz esse sucesso todo porque o nosso futebol anda meio... Médio para bom dá para brigar. Tá? Médio para bom, dá para brigar. Eu acho que ele tem lugar. Acho que ele é um bom jogador. Ele é bom jogador aqui, infelizmente. Dá para brigar. Eu acho que dá para brigar para jogar tá... em Portugal. Dá para brigar para jogar em time de terceiro escalão, talvez segundo inspirado na Espanha. Dá para brigar. Não dá para jogar no time de ponta. O que eu acho é assim, se pegar o Arrascaeta, colocar ele time de ponta, Barcelona, acho que ele vai jogar mais do que ele joga aqui. Porque vai estar cercado um cara com potencial para acompanhado. Então eu acho que ele vai crescer muito. Eu tenho minhas dúvidas. Bom, se o Rivelino tem dúvida... Não, eu tenho minhas dúvidas, porque aqui a gente vê jogadores... Eu tinha certeza disso. Diante dos comentários do Rivelino, passo a ter dúvidas. A gente vê jogadores que saem daqui, vão para lá, não tem resultado nenhum, não conseguem jogar, de repente volta para cá e aí de repente virou craque. Casimiro, por exemplo.
Não, o Casemiro foi Não, o Casemiro saiu daqui, sofreu no B. Foi pro Porto. Foi pro Porto, ele foi buscar e buscou lá, ficou lá. Se desenvolveu ele lá. não voltou mais para cá. Tem jogadores que vão, não dão certo. Que jogadores que aqui... Gabigol. O mesmo volante Faz um monte hoje, de gol aqui lá não consegue. esse do Cruzeiro é Lucas Silva. Lucas Silva. Também, quando era um Saiu volante, Você falou da qualidade do jogo do Cruzeiro. Eu acho que o Cruzeiro, uns 3 meses atrás, teve um momento que era nítido. Você viu o Cruzeiro jogar, você via ali um time... Tanto que muita gente apostava que ia fazer uma temporada, nem no Brasileirão ia ter essa dificuldade que está tendo agora de se afastar um pouco da ponta da tabela. Entendeu? Mas gostei muito da declaração do Mano Menezes falando o seguinte, né? Falando, vamos ver se agora... Ele comentava de todos os feitos que o Cruzeiro obteve junto com o título. Vamos ver se agora param de pegar no meu pé com o meu detalhismo. Mas o Mano é isso. Defensivo, entendeu? O Mano é isso. O Mano faz uma aposta em Copas e em mata-mata. Você pega a carreira do Mano, vai ser isso. Não adianta cobrar do Mano uma coisa que ele não é. O Cruzeiro que a gente viu foi um Cruzeiro contido por causa do Mano, é isso? Ao vencedor, as batatas. Se esse árbitro toma uma outra decisão, eventualmente o Corinthians ganha essa taça dos pênaltis, todo mundo ia lembrar do primeiro jogo, que o Mano não fez os 3 gols que deveria no primeiro tempo, e hoje talvez ele não tivesse nenhum emprego no Cruzeiro. É isso. A carreira do Mano é sempre no fio da navalha. O ano passado já foi no fio da navalha. Quando ele ganha do Flamengo, ele era criticado, lembra? E esse ano inteiro, ele foi criticado o tempo todo. Quando foi 0-0 com a Universidade no Chile, o mundo quase caiu. Ele devolveu 7 no Mineirão, todo mundo se calou. Ele perdeu a primeira do Mineiro para o Galo, balançou. Ele ganhou a segunda, virou e ganhou o título mineiro, todo mundo se calou. Podia ter sido eliminado pelo Santos se não parar no último lance do jogo em Minas. É isso. O que mais me espanta realmente é que a primeira intervenção do árbitro de vídeo mudou o jogo, o Oscar estava lá fazendo, virou outro jogo, entendeu? Quer dizer, uma decisão você sabe que é engraçado, virou história de cabeça para baixo. Dessas decisões do jogo de ontem, do juiz do jogo, é que ele apitou certo, aí foi ver, ele viu de novo o lance, ele podia ratificar. Gente, eu estou muito certo. É lógico. Isso. Não foi pênalti, não foi falta. Os lances foram normais. E ele mudou de ideia de uma maneira muito estranha. Isso não é só ele, né, Oscar? Você tem acompanhado os jogos, você deve ter percebido. Ele tinha a convicção de que estava certo, viu de novo... Era só para ratificar. Mas não é só ele. Você não está percebendo nas suas transmissões o árbitro muito com a mão aqui? Tô. Toda hora aqui. Eu acho que eles estão com dor de ouvido. Toda hora ouvido. ouvindo. Toda hora chamando. Toda hora dando bola para Deve ser um vírus aí que está atacando o ouvido. E dói, hein? É otite. Já tive. Não é otite técnico. É otite. E quem estava... Quais as pessoas que estavam em cima? Vixe, é uma lista. Hã? Tinha uma lista de 16. Era o Wilton o principal, né? O Wilton ontem era o principal, mas tem Que foi na Copa do Mundo, o árbitro brasileiro. Eu vou chamar aqui, a gente continua assim. Na verdade, a gente separou. O gol mais bonito foi o do Arrascaeta, que deu a vitória ao Cruzeiro, coisa e tal, mas a gente escolheu um outro gol. Vamos ver. Na verdade, um gol que não foi gol. E a gente já viu ele aí. Porque ele está aí, eu vou aproveitar e vou fazer uma ligação aqui com a postagem, com o tweet que a gente recebeu do Fábio Moreira Gomes. Disse que gostaria de saber qual vídeo o árbitro viu no lance. É uma coisa que eu acho que o juiz, ele não tem visto, pelo menos de maneira completa, a jogada sem a câmera lenta. Muita gente atentou para isso hoje, entendeu? E eu acho que o que mata a observação é o mesmo lance do Dedé, aquele lance do Dedé lá na Bomboneira. Quando você olha o lance com a câmera lenta, você pode criar um monte de teoria na sua cabeça. Na hora que você vê o lance sem a câmera lenta, ele quase te convence de que foi uma jogada, aquilo foi uma trombada e não passava disso. A jogada não acontece em câmera lenta. E aí, detalhe, eu vi uma matéria hoje no UOL, acho que Thiago Mota é o nome do menino que fez, e ele pegou e na verdade... cronometrou provavelmente o tempo que o juiz passou lá olhando no primeiro lance ele passou 13 segundos, no segundo ele passou 12 segundos. Aí eu tive a curiosidade de ir na ilha aqui com o nosso editor, o Robertinho, e pedir para ele mostrar a imagem sem câmera lenta aí da jogada do gol, que podia dar ideia de como o jogo estava se desenhando. A primeira dura 12 segundos, ou seja, muito provavelmente ele não viu inteira, porque senão ele viu ela sem câmera lenta, não teria vindo com o slow. E muito provavelmente todo mundo vai no slow porque é mais detalhado. E na segunda dura 8 segundos, quer dizer, sobrariam outros 4 segundos para ele ficar correto. Mas o protocolo do VAR fala para não ir pelo slow.
porque o slow modifica. Tira a realidade do lance. Então, se ele está tomando a decisão pelo slow, ele está fazendo errado. Aliás, há um grande desconhecimento no mundo inteiro do futebol sobre o VAR. O Robinho, no final do jogo de ontem, disse que o VAR está errado porque a decisão fica na mão de uma pessoa. É justamente o contrário. Na mão de uma pessoa ficava antes. Hoje está na mão dele e dos 16 lá de cima. Mas por que, Tem então, muita gente. E por que põe... É como se fosse uma breve conferência. E por que põe em câmera lenta também, Jaqueline? Então, também isso aí é um erro. Isso aí também é um erro. E na questão da transparência também, Mas eu acho que ele não viu em câmera lenta. Também acho que não, na reprise Só não. viu na coisa. Não, pode ser, piora, a gente não tem certeza disso, entendeu, Oscar? Eu, na verdade, estou levantando isso, a gente até comentou na redação, a gente não sabe. E acho que até por uma questão de transparência, não só eu acho que a conversa entre eles tinha que ser aberta depois, como eu acho que na hora que o árbitro está vendo, quem está acompanhando a partida em casa merecia saber que imagem o árbitro está vendo para poder analisar, entendeu? Verdade. Porque, senão, você descola totalmente o torcedor do jogo. Entendeu? Até porque o X da questão não é o árbitro ver e acertar apenas. O árbitro ver, acertar e as pessoas verem e concordarem ou acharem que o árbitro foi honesto. Não é uma decisão lá dentro. O futebol não é para eles lá dentro. O futebol é para todo mundo que está fora. Sim. Concordo. Né? E Agora, mas é muito difícil, né? Tá complicado. Agora, já que você... Como é que você também pode botar o VAR? Está errado, então. De colocar em câmera lenta. Pô, você tem que botar no lance normal. Não, eu acho assim, se existe a indicação que o Celso falou, que é para o cara não assistir... se deixar levar pela então não devia nem ter. Eu acho que não existir. A câmera lenta, aí eu acho que o VAR deve ser utilizado só para isso. A falta foi dentro ou fora da área? Isso, a câmera lenta nisso ajuda. O impedimento, a hora do toque. Foi... Se tem a linha... Aí sim, o local. Né? Não, o local. Uma coisa que não se interpreta. Ou em certos movimentos, como o voleibol, quando tira aquele negócio para ver se bateu na antena ou se raspou no bloqueio. Aí só você vendo realmente em câmera lenta a situação que a câmera lenta pode ser usada. Mas tem que diminuir a interpretação mesmo. Tem que ser o lance mais objetivo, uma definição que foge à regra de olha, eu acho, eu não acho. Serviria mais para isso. E você sabe uma outra coisa também, Oscar? Eu fiz a brincadeira contigo no começo e você entregou aqui da dificuldade, você narrou o gol, que no final acabou invalidado, essa coisa toda. E acho que o jogador, no campo, ele já sacou esse negócio. Se tem um lance que ele pode pedir para ele não pode pedir o desafio, mas ele pode cavar uma falta e parar o jogo, porque daí dá todo o tempo de armar a cena e falar, olha lá, vai lá olhar. Aí um fala assim, faz o gesto do VAR, entendeu? Você cria uma situação ali propícia para o cara ficar na indecisão. E cria um clima mesmo. Ontem o Mano, depois do jogo, falou que não vai ter saúde para aguentar a VAR. Só, antes de chamar aqui os chuteiros, eu quero só aproveitar a oportunidade para lembrar uma coisa. As pessoas falam, não. Primeiro que o título do Cruzeiro, obviamente, foi muito merecido, ganhou quem jogou melhor ambos os jogos. Isso não se discute. Agora, vamos para cá, outro para lá, compensou, tá tudo certinho. Essa lógica no futebol não existe. Porque, por exemplo, quando ele erra o pênalti para o Corinthians estava fora do jogo, faz o gol, o Corinthians e a arquibancada entram no jogo. Quando ele erra ao anular o gol do Pedrinho, o Corinthians que estava num clima que ia ser difícil segurar, ele pega, ele mata o Corinthians e mata a arquibancada. Futebol tem um aspecto emocional, ele não é matemático. Então errou um para cá, um para lá, dependendo do momento do jogo, muda tudo. Não é 1 e 1. Ontem, coincidentemente, acabou não interferindo, mas cada erro pode ter um peso muito maior. Entendeu? O jogo está 1-0, de repente o cara vai lá... Mas ficou perto de mudar tudo. Mas é o seguinte, 2 vezes. Mas eu concordo com você, mas o segundo, provavelmente, já que teve a anulação do segundo, matou o time do Corinthians. Pedro Alonso aqui estou falando que o Corinthians ia virar o jogo, que ia acontecer, mas o segundo foi... Não, naquele momento... Não, na verdade, restituiu o Corinthians quase no estado de ânimo que ele estava antes do primeiro erro. Pedro Alonso disse que aqui no Brasil o VAR só serve para errar com mais certeza. Vem aqui o Zé Wilson, assim, olha, vou ser sincero contigo. Ele está dizendo que a bancada inteira do Cartão Verde chorando a derrota do Corinthians. Logo chorando a derrota do Corinthians aqui, se for na bancada, só o Rivelino. Agora, independente... Estou brincando, cara. Estou tirando saco com ele. Agora, não é... Somos gente de hipócritas. Entenda uma coisa. A gente está querendo o bem do futebol. Quando foi para o Cruzeiro, não porque era um time argentino, no lance do Dedé, a gente também fez a crítica. Porque a ideia do VAR é que o futebol tenha credibilidade e você não entre, como muita gente, como nós muitas vezes no ar, entremos para trabalhar, vocês para assistirem aos jogos, achando que pode ter alguma coisa por trás.
que a gente tenha certeza que o erro é simplesmente um equívoco humano e que nunca há interferência de fora no resultado. Então, aqui tem gente que torce para o Corinthians, gente que não torce para o Corinthians. Então, na hora que a gente trabalha, o resultado ele não é tão importante assim. O Ronaldo mas ninguém está torcendo, apesar disso. Não é questão de torcida. Você está trabalhando, você não consegue torcer. Não, e as nossas análises são análises que procuram abranger o VAR como um todo. Quando eu falo que não é para chamar nesse tipo de lance, é para não chamar nesse jogo, no anterior, no próximo, no 15 de Piracicaba, no Bangu, no Corinthians, em quem estiver jogando. Ó, eu vou roubar aqui a bola e vou mostrar aquele que foi escolhido. Pode ser por nós, mas acho que foi uma escolha, na verdade, quase que geral de todo mundo. Depois vocês me dizem se concordam ou não. O personagem, por favor. Dedé. Assim. Eu acho que não podia ser outro. O homem não perde uma bola por cima, nem na frente, nem na defesa. O que ele passou na vida, esse rapaz com 2 contusões muito sérias. E o melhor jogador da campanha, não do jogo em si. O melhor zagueiro do Brasil no momento. Hoje ele atravessa um momento, por incrível que pareça, depois da operação ele voltou melhor do que era. É um tempo de bola. Agora, eu vou fazer uma brincadeira aqui. Agora, deu 2 espanadas no jogo, uma dentro da área. Deu uma de... né? E depois uma na lateral. Então, é só registro. Direitos adquiridos. A pergunta que você fez sobre o Arrascaeta, eu tenho a minha dúvida sobre o Dedé. Será que ele aguenta jogar num time de médio para grande lá fora? Pela idade. Né? Não, você vê, por exemplo, o Felipe, esse Corinthians, joga no Porto. Aí é diferente. Você acha que aguenta? Eu vou te falar que até o repertório que você exige. Eu acredito no Dedé. Porque é totalmente diferente. É outro repertório, né? É outra exigência. É outra exigência. Um zagueiro que tem o tempo... Ele está olhando feio para mim. Ele está discordando de nós, é essa. Pode falar, Oscar. Fala, Oscar. Eu gosto. Acho que foi o melhor jogador do Cruzeiro no jogo ontem. E concordo com o Vitor Birni. Foi o jogador da Copa do Cruzeiro. Copa do Brasil. Faz meses que ele... Time que, aliás, teve outros jogadores da Copa. Teve o goleiro Fábio pegando pênaltis muito importantes na campanha. Teve o Thiago Neves decisivo. Teve o Barcos, que eliminou o Palmeiras. O Barcos é engraçado, né, cara? Eu olho o Barcos nessa fase e lembro do Barcos no Palmeiras, pois dá a impressão que a estatura física dele mudou, né? Ele parece um jogador maior em campo hoje em dia. Outro peso, né? Será que é o peso? É verdade, porque o Ari Aguiar da ESPN hoje falou uma coisa interessante, até como cruzeirense assumido que é. Ele falou que a torcida do Cruzeiro não gosta do Barcos, porque diz que com o Barcos o Cruzeiro tem 1 a menos. Mas o Ari tem uma tese que com o Barcos o adversário fica com 2 a menos. Claro, os dois porque preocupa. Dele. Claro. O que mostra naquele primeiro lance que acabou com o chute do Thiago Neves, então, justamente a bola vem pingando e tinha 2 caras colados nele. E acho que a maioria dos clubes brasileiros queria ter o Barcos. Sim. Pergunta para o Jair. O gol mais importante do campeonato, para mim, eu sei que os jogos podem ter mostrado coisas diferentes, foi o gol contra o Palmeiras aqui em São Paulo, porque era o adversário mais difícil do Cruzeiro. Tem jogadores, salvo o Edilson, que na partida de ida, o Mano mesmo estava na beirada do campo pegando no pé dele e não fez um bom jogo. Jogadores como o Egídio, como o próprio Robinho, que muitas vezes são contestados, cumpriram o papel. Robinho foi um risco, Robinho, faz tempo. Né? Muito bem. Então, realmente é um momento. Até por isso o Mano é cobrado, né? Porque olha quantos nomes nós falamos aqui. Não falamos do Rafinha como válvula de escape, não falamos do Raniel como uma boa opção de ataque. Quer dizer, o Mano, com todos esses ingredientes, as pessoas querem que ele faça um prato mais refinado. E ele mexeu bem. Mas eu acho que a exigência de você ter em cima do técnico para que o time sempre jogue melhor é eterna. O Mano é o vencedor. Sobre outra ideia de jogo, Oscar, o que você acha? Ele tem um retrospecto de vitórias desse tipo de torneio, nesse mata-mata, que é invejável. É um técnico vencedor. E ele tem uma filosofia. Sim. Ele quer botar aquilo em campo. Se o Mano errar, ele erra com a cabeça dele. Ele não é muito de onda, no sentido, de aceitar facilmente pressões. Não, então ele tem lá uma filosofia, ele bota aqui. O cara é muito seguro, né? Seguro. E ele torce para que as personagens do campo lá façam aquilo que ele pensa. Ele treina para isso. Então, eu acho ele muito coerente
com o que ele pensa. O time dele joga do jeito que ele quer que o time jogue, a maneira como ele entende futebol. E muito consciente de como o mundo do futebol vê também, né? Depois de ter dado essa declaração, espero que agora vocês considerem mais os meus detalhismos defensivos. Isso é muito nítido, que ele entende a maneira com que as pessoas enxergam ele. E o que é importante é dar resultados. O resultado acontecendo com ele, nesse longo tempo que ele tem de vivência no futebol, é o resultado que ele tem. Então ele tem essa filosofia, claro. Se dá resultado, vai mexer o quê? Ele tem essa maneira de ver o futebol. E você ser técnico de futebol e não deixar ser influenciado por todas as críticas que vêm é muito difícil. Talvez ele Porque todo mundo opina, todo mundo sabe, todo mundo acha que tem que ser feito de um jeito assim, assado e tal. E o técnico está lá, poxa vida, eu também penso, eu também tenho uma visão de jogo. E ele botar aquilo em prática não é fácil e ainda segurar a pressão. O Mano faz isso brilhantemente, eu acho. A única coisa que eu acho, mas aí tá, eu concordo, mas as coisas não caminham bem, ele tem que ter plano B também. Aí mas que eu acho que ele tem. Eu acho, não, mas o que eu estou falando, eu acho que é importante. Esse Cruzeiro tem variação. Eu acho que tem que ter plano B. Tem treinador que não tem. Tem treinador que não tem nem plano A. Não, só tem aquele. Ele quer bater no peito e falar assim: ó, eu que ganhei. Morre abraçado. Tem muito jogador. E hoje nós temos treinador de seleção brasileira. Talvez cronologicamente. Que é o seu Tite, que tem uma filosofia, que está implantando, quer uma maneira que a gente vê que está caminhando novamente errado. O Tite é um pouquinho mais velho que o Mano? De idade? Não sei, eu não... O Tite começou como técnico antes. Não, porque eu estava pensando justamente disso, né? Lembrando da chegada do Levir Coupe agora ao Atlético Mineiro, né? E o Mano, na verdade, ele ocupa um espaço de tempo ali que ele nem é um técnico da geração dos mais antigos e nem é dos mais novos, mas representa muito bem esse espaço de tempo aí que ficou e que o futebol brasileiro não produziu grandes técnicos. Talvez ele seja o principal nome. Agora tem uma coisa, ele até hoje só ganhou Copa do Brasil e Série B. Ele não tem um título de campeonato brasileiro, por exemplo, em ponto corrido, onde o Cruzeiro, aliás, faz uma campanha muito aquém. Mas isso é demérito? Eu acho que a essa altura da carreira já devia ter. A turma dele tem. Vocês são muito exigentes. O Filipão tem, o Luxemburgo tem. Mas não é detalhe, não. Não tem fim, não tem fim. Ele ganhou 2 Copas do Brasil, que a gente pode chamar de títulos de primeira divisão, porque tem as equipes da Libertadores, na qual o time dele precisa jogar 8 jogos. Eu não lembro se na anterior, estava na Libertadores também, mas nessas foram 8 jogos. A outra Copa do Brasil não tinha os times que disputavam a Libertadores, ou seja, era um torneio tecnicamente de nível menor. E o campeonato de primeira divisão, campeonato brasileiro, Copa Libertadores de América, que são os 2 principais campeonatos do país, esse ele não tem no currículo. Deixa eu falar uma coisa, eu tô com mais twitteiro aqui do que você aí, hein, Vitor Birner. Eu vou chamar aqui o negócio, ó, eu vou citar o Arthur Friedenreich, de Cinza, que escreveu: eu preciso da camiseta, rezo para José de Anchieta para ganhar a camiseta, honestamente e sem mutreta. Eu mereço a camiseta. Aí o Paulo Pacheco respondeu para ele: tudo bem, você vai ganhar, mas não chama de camiseta, é camisa. Paulinho Vieira está cobrando o aqui, viu? Qual foi o plano B do Cruzeiro contra o Boca? E que é? Paulinho Vieira está perguntando para você. Qual foi o plano B do Cruzeiro contra o Boca? Plano B não teve? Não, eu acho que o Mano tem mas que plano B? Plano B dele justamente esse, ele deve ter o plano B no Campeonato Brasileiro, porque o time dele ele não ganha o Campeonato Brasileiro, então ele tem de pensar diferente. Olá. De você jogar em pontos corridos. A Sabine Fernandes está dizendo que esse VAR é versão genérica essa do Brasil, juizada perdida em campo. Acho que a pressão aumentou ainda mais para os homens do apito por causa da tecnologia. Thaís Ferreira Bassam manda os parabéns para a gente aqui, o Gil Harvard. Mano, é o melhor técnico do futebol brasileiro. Foi injustiçado na mafiosa CBF. Escreve ele aqui. Bom, e prepare-se que o nosso Celso Zé está chegando com mais uma de suas curiosidades. Sexta passada, 12 de outubro, a gente falou do centenário do Botafogo de Ribeirão, né? Mas também completou aniversário o Coritiba, 109 anos. Esse senhor da foto aí é o helênico, na verdade ele é o jornalista, professor, pesquisador e torcedor Francisco Genaro Cardoso. Já trocamos, se quiser até dar o... Então, o helênico, na verdade, o grupo Helênicos da história do Coritiba faz uma homenagem ao helênico. São pessoas que se preocupam com a história do Coxa. E à meia-noite do dia do centenário do clube, lançou aquele site que a gente viu rapidamente. Que a gente vai ver de novo daqui um pouquinho. O www.historiadocoritiba.com.br. Nele, Oscar, eles fazem algo parecido com o que eu faço no Almanaque do Timão, que eu até falei para você baixar no seu aplicativo. Já baixei. No celular.
é possível fazer uma consulta. Todos os jogos da história do Coxa Branca são dados de 1.572 jogadores, 3.796 fichas técnicas, pelas 244 competições do Coritiba nesses 109 anos de história. E gratuito, que é ótimo. O aplicativo também é gratuito, mas esse... Tá fazendo propaganda do seu aplicativo? Não, eu vou fazer de novo. Baixa o aplicativo Almanac do Timão. É gratuito. E o site do Coxa, www.historiadocoritiba.com.br. Eu vou aproveitar que você levantou a bola e também mandar as nossas felicitações para a torcida do Fortaleza, que exatamente hoje também está fazendo 100 anos, uma situação privilegiada. Jogará a primeira divisão ano que vem. Líder da Série B em frente ao Paysandu, sabe? E até eu recebi um vídeo do meu irmão Fagner, ele cantando o hino do Fortaleza. É mesmo? Fortaleza, clube de glória e tradição. Ele grita com aquela... Seguinte, vamos fazer um rápido intervalo. Na volta retomamos o papo com Oscar Ulisses, o homem do Futebol Globo no rádio, que vai falar com a gente também sobre a próxima rodada do Brasileirão, que está chegando aí, sobre a seleção brasileira, né? E será com o tardio gol que nos deu a vitória contra a Argentina que iremos para essa parada rápida. Dá o gol aí, até já. Estamos de volta com o Cartão Verde. Tradicionalmente, essa nossa volta tem nos levado a passear pela história do grande Rivelino e hoje esse nosso passeio fará muita gente lembrar como é bom poder bater uma bola à beira-mar. É isso, vamos a mais um passeio pelo acervo do Riva. Sou fã, Rivelino. Ó, o Celso Unzelt vai dar mais detalhes. Na verdade, foi uma cavucada do Celso, do homem brilhando na pata. Tem ele de sunga, Celso Unzelt? Não tem? Na verdade, uma cavucada do Severino Filho, o Buim, grande pesquisador do futebol no Brasil. Ele lá de Teresina, no Piauí, Riva, me mandou aquele e-mail que eu também mandei para você. Vê aí se o Riva tem no arquivo dele esses jogos na praia, num time chamado Caravelas. Rivelino, Clodoaldo, Marcos... Pô, jogava Clóvis, jogava um monte, era uma delícia. E nas férias, né, Riva? Férias. Enquanto as férias não acabam... E ninguém pegava no pé, não? Falava, não, vai se machucar. Onde já se viu? Que machucar, não. Jogador da sua classe, jogando e chegava cedo lá como ele gostava do futebol. Sempre, lá. né? O Riva é um cara o Riva chegou cedo. Chegou cedo, sempre, né? Graças a Deus. Não, mas eu adorava. Depois ficou impossível. Aí não tinha como suportar o público. Conter a massa. Apesar que até eu jogava, tinha até naquela época tinha o Ébano, que era o tio Pelé. O Pelé jogava também na praia, jogava até o Ébano, era os pretos contra os brancos, né? A gente fazia essa pelada, mas chegou um momento que era fantástico, era maravilhoso. Essa pelada, por exemplo, é nas férias de 1969. 69, né? Um ano, e mostra você e o Clodoaldo aí. Um ano depois, os dois eram tricampeões do mundo. Aí a coisa já começa... Já pensou, Vitor, se mas chegar na praia, quem que vai jogar o Rivelino. Mas Pelé. eu tenho impressão, o Riva, se estiver bem de memória, mesmo depois do tricampeonato, em Santos também rolavam umas sempre você teve, foi lá como campeão do mundo. Aí teve no clube, aí era o Vasco da Gama, não tem o Vasco lá, Sim. Aí lá atrás era fechado. Que hoje foi era reerguido. o Coutinho que comandava até o Couto, jogava, a gente brincava lá, mas aí já era sem o público presente, aí dava para... Já era o campo menor. Já tinha todo mundo virado estrela. Não, mas já gostou. Eu sempre me identifiquei com o Santos, com os jogadores, eu tenho uma amizade, um carinho. Vira e mexe, eu estou com o pessoal lá embaixo. Eu recebi hoje com o Mengal. O Mengal parece que está fazendo aniversário hoje, né? Grande Mengal, eles estavam comemorando lá naquele bar famoso O bar do Santos é o... O alemão, não? Não, do bar que só tem coisa do Santos. Ah, não, que o Memorial das Conquistas? Onde é? Pode ser que tenha a estátua do Pelé. Merecidamente. Então eles estavam lá, que tava o Coutinho, o Dorval, estava o Pepe. Vou pegar essa sua... Foi boa a lembrança do Mengão, vou engatar nisso. E o Rivelino chegou aqui hoje falando que queria falar de seleção brasileira. Então a gente vai rodar aí os lances de Brasil e Argentina. A gente vai te poupar de ver mais uma vez o jogo anterior contra a Arábia Saudita, que foi uma beleza só. E esse aí também... Eu quero escutar você sobre isso aí, Rivelino. Não, eu não gostei, sinceramente não gostei, porque, na verdade, o que me mostrou a seleção brasileira, a dependência, infelizmente, do Neymar. Realmente, se o Neymar não fizer alguma coisa...
Infelizmente, nós estamos sem criatividade nenhuma e mostrou novamente que ele não aprendeu, que é o seu Gabriel Jesus. Aí, de repente, coloca numa posição que ele nunca jogou, que ele não sabe jogar. Ainda pelo lado esquerdo, ainda até ele já jogou, ainda poderia ter um aproveitamento melhor. Mas lado esquerdo totalmente morto. Então, já na seleção, na Copa, ele já se sujeitou a ser central. E agora ele está se sujeitando novamente a uma posição que ele não vai jogar o futebol dele. Mas aí ele consegue aquela liberdade que você tanto prega, né? Que liberdade ele tem? Ele não tem liberdade nenhuma. Tem que fazer correr atrás do lateral. Atacar. Mas centralizado não, né? Ele tá jogado lá na lateral. É a mesma coisa o William. O William, ele matou o William. O William, quando o William tomou a liberdade de fazer o melhor jogo dele contra o México, se lembra na Copa? O William fez o gol, arrebentou pro jogo lá, passo pro gol. Quando aí ele desobedeceu tudo, segundo. Desobedeceu tudo. Que aí ele falou, tem que fazer uma coisa porque não é minha praia. Aí Sim. Contra a Bélgica aconteceu, jogaram ele de novo na ponta direita e falaram o seguinte, se sair daí vai sair. Virou o jogo, tirou o William. Não foi convocado. Não sei, pode ser que para frente venha a ser. Acho que o Gabriel sim. Jesus realmente, é muito mais fácil. Ele tem um Lucas, que trouxe o Lucas... Que era Lucas Moura. Lucas Moura. Eu quero entender, porque já é um especialista, pelo menos acostumado a jogar, eu não sei porque não põe. Aí o Richarlison, que tem uma outra característica, pelo menos sabe jogar melhor lá, também entrou e aproveitou mais do que o Gabriel Jesus, se você for analisar. Por isso que eu estou falando. Acho que o Brasil, em termos do setor meio-campo, a criatividade, Felipe Coutinho mal, nada, zero toque do lado. Arthur. O Arthur é curto. É um jogador de uma dinâmica realmente muito dinâmica, mas é curto, é tudo curto. Quando quer curto fazer... é o passe curto. O passe curto, 2 metros, 1 metro, 2 metros, 1 metro, só encosta. Mas está em todo lugar do campo. Não, mas ele está, mas até aí, em termos de criação zero. Aí tá, ele não tem criação. O Casemiro não tem criação. O Coutinho não está criando nada. E aí, como é que fica? Aí fica o coitado do Neymar, porque aí que está. E nós ficamos dependendo do Neymar. Não gostei da seleção brasileira, está cometendo os mesmos erros, a mesma postura de jogo na Mas Copa do Mundo. Mas não é muito cedo para cobrar, Riva? Mas é muito cedo. Vitor, concordo com você. Não é por muito cedo. Eu acho que é trabalho. É a maneira como você vê o time. O time está a mesma coisa. Não mudou? Então você traz jogadores. Para que trazer o Neymar? Por que você não pode deixar o Neymar fora? Eu quero testar, porque amanhã, se eu perder o Neymar, pelo menos me dá a oportunidade, porque com o Neymar lá, ele não vai tirar o Neymar. Mas aí jogar. O patrocinador não, mas eu arrepia, quero dizer, aí eu já falando... é um caça-níquel só para ter Neymar. Na verdade, o Douglas Costa ficou fora por causa daquele caso da suspensão, né? O Douglas Costa o cara que tem lugar na seleção, eu acho. Agora, outros nomes, quando eu fico pensando, o Fagner também ficou fora por questão da lesão. O Fagner ainda vai voltar, entendeu? Não sei, o Danilo também, os lados do campo também contra a Argentina. Foram os grandes problemas, né? Não mais Você sabe que nesse jogo aí, se tem o VAR, se o pessoal vai ver o VAR, o gol do Miranda é anulado. Sim, por causa da falta no empurrou. Teve lá um esbarrãozinho, um empurrão de VAR, né? É de VAR. Empurrão de VAR. Na verdade, com o VAR e com a câmera lenta, você acha quantas faltas você quiser. Sem dúvida. Entendeu? Sem dúvida. Essa que é falta o jogo, não que contra a Argentina tenha jogado mil maravilhas, mas pelo menos tinha um adversário e ganhou o jogo. Agora, contra a Arábia, eu achei uma coisa deprimente. Mas teve até um momento do jogo que estava tomando sufoco da Arábia. Quer dizer, como é que pode a gente aceitar isso? Você sabe a crítica que eu faço, Evelino, que eu não gosto de seleção, é o seguinte, a seleção salvo raríssimas exceções, normalmente ela está pronta. Aí surge um discurso, não, a gente está preparando a seleção. A seleção está preparada. Está preparada? Tem que jogar bola. Os caras são... bom, aí é outro caso. Mas então não está preparado. O técnico tem à disposição dele esse elenco monstruoso no mundo inteiro para chamar. O jogador brasileiro está no mundo todo. Tem que botar o time e jogar bola. Os caras sabem assimilar a ideia do técnico. É preciso um treino aqui e ali, mas a distância do que se pretende para a seleção, pelo que ela apresenta, é muito grande. É gigantesca. Então eu acho assim, não, estamos num começo de trabalho. Não está no começo de trabalho. É uma sequência eterna, seleção. Exceto especificamente por uma... Sequência eterna é ótimo. Não, mas é verdade. Dos melhores. Por isso que é seleção. Está selecionando quem depende da seleção. Então, ali, quando tem uma mudança de técnico, tem uma mudança de filosofia, ou tem uma preparação específica para um evento em si, tudo bem, tem lá um mês de preparo.
Mas é um mês só hoje que o tempo permite, se tanto. É que o ciclo tem sempre vista a Copa, né? É elite, é a seleção, é o máximo que a gente tem de melhor que vai estar lá reunido. O pessoal tem que jogar bola, gente. Aí eu senti também um certo cansaço da crônica, de uma maneira geral, com o discurso do Tite também. Né? Eu acho que o time poderia arejar, até ajudar o Tite nesse sentido. Agora, com o futebol que está mostrando, que não brilha, entendeu? Que não tem uma fumaça ali. Ele disse antes dos amistosos que queria convencer, além de vencer. Ele só venceu, por enquanto. Hoje. Mas eu acho que a gente só vai ser convencido pela seleção quando ela tiver jogo que valha. Próximo, por exemplo, vale? O contra Uruguai, amistoso, 16 de novembro. Amistoso não vale Não, muito vai valer tanto quanto isso, nada. Eu acho que vale assim, jogo de competição. Oscar, Aí o time se anima, o time é cobrado, o pessoal... Copa América, Oscar, é que nem Campeonato Paulista para a seleção. Até que vai mal, pode cair, se ganhar, jogando no Brasil, não fez mais do que obrigação. Só vale Copa do Mundo. Mas essa vai ser a crise. São 7 jogos cada um por quadrilha. Ele levou esse garoto do Grêmio também, não levou? O Everton machucou, né? Por isso não pôde ir. Foi cortado. Por isso que o Lucas foi convocado no lugar. Pensei que... O Thiago Pérez aqui está reclamando, falando que a gente não lê as mensagens dele, que vai apelar à Suprema Corte do cartão verde. Eu tava com ela aqui engatilhada, ele quer ganhar a camisa, principalmente porque a camisa é da cor do time que ele torce, como ele mesmo disse, o Palestra. O falso 9 de verdade. Não esqueçam de falar da notícia mais relevante do meio futebolístico hoje. O Neymar terminou o namoro, coisa e tal, escreve ele aqui. Eu tenho uma pergunta aqui que pode complicar muita muito relevância. Oscar, Então fala. do professor Vieira. Eu disse para ele que ia perguntar no começo e ele me disse qual é. Eu falei, não. Eu li. Manda a bala. Só quero ver se ele vai sair do muro. Difícil. Grande Oscar Ulisses, boa noite. Bom, primeira coisa só o Eduardo Weidmann. Primeiro é o seguinte, sair do muro é muito difícil. Primeiro, Eduardo Weidmann, manda um grande abraço, beijo por Osmar Santos, por seu intermédio O aqui. Osmar Santos, que está nos vendo, pai da matéria. Agora eu vou fazer a pergunta. Craque. Do professor Vieira. Um dos mais lúcidos telespectadores do Cartão Vieira, Cartão Verde. Gostaria de saber dos Oscar Ulisses, qual o gol narrado por ele que mais marcou a sua carreira? A minha? Ixi. Haja gol, hein? Tem Muito gol, bom. Vou fazer assim, vou te ajudar, Oscar. Eu peço o intervalo, você pensa na E eu vou volta, a dizer o gente abre o seguinte, que você não falou. vale Pode seleção ser? brasileira. Ih, Por quê? aí complicou o homem mais Eu já ainda. sei, o Vitor Melo falou assim, não vale seleção brasileira, só vale no Morumbi, e só vale gol de camisa 10, e só vale do Alex. Não, só vale seleção brasileira. Quer falar depois ou quer falar agora? Não, eu não vou saber, sinceramente. Tem alguns gols. Gols de Copa do Mundo, de uma certa maneira, marcam muito, tem vários. Às vezes não vale. Aqui, no Morumbi, o gol do Alex, que ele deu o chapéu no Rogério Ceni, marcou, porque foi um gol e tanto, e foi... Eu acompanhei bem o lance, então esse é um deles. É isso que você Eu estava quer. atrás do gol como repórter a 3 metros do lance mesmo. Repórter nosso? Repórter de você. Cartão Verde faz o último intervalo. Na volta teremos mais uma rodada do nosso palpitão, cada vez mais palpitante, aliás. Mas antes disso, vamos falar de basquete, porque na última terça o Corinthians, depois de 21 anos ausente, voltou à elite, estreou no NBB, o Novo Basquete Brasil, recebendo o Franca no Parque São Jorge. Perdeu por 83-80, mas o esporte brasileiro ganhou a ter de volta um time que tem um lugar de destaque na história do nosso basquete. É ou não é? Vamos de Corinthians, até já. Estamos de volta com o Cartão Verde. A gente terminou outro bloco falando da volta do Corinthians à elite do basquete brasileiro. Me diverti aqui com as lembranças do Riva. Pode contar para todo mundo que você gostava de ir lá no ginásio, que hoje em dia chama Vlamir Marques, para ver o time de basquete corintiano. O profissional no ginásio. E o Corinthians é quem é? Mical, Vladir, Rosa Branca, Vlamir. Modo dizer, é um time massa. Que ano isso? Você lembra isso? Eu estou falando 66, 67. Esse time foi campeão sul-americano 2 vezes. Que ano que foi, Celso? 66. Então, As pessoas entenderem, 69. o Brasil era campeão mundial de 59 e 63. Aí bronzes, né? O Celso, eu rezava, o Vitor, Oscar, para ter esse jogo. Pô, vi aqueles caras jogaram, uma delícia. O que eles faziam o basquete do Corinthians, mas era uma coisa mais linda. Eu gostava do Mical. O Mical já dava pancada em todo mundo. Que isso, o Mical era... O Corinthians ganhou do Real Madrid. O Real Madrid era campeão europeu.
Teve um jogo histórico no Parque São Jorge, um amistoso. O Flamir fez 40 pontos naquele amistoso. Acabou 118-109 para o Corinthians. Foi o primeiro jogo no Brasil com contagem centenária dos dois lados. Eu que já sou apaixonado pelo basquete, eu lembro do Corinthians com um time forte, mas já um pouquinho abaixo do Sírio e tal. O time do Rock Smith, do Adilson. Era um Para quem quiser acompanhar, o Corinthians volta à quadra amanhã, 9h10 da noite, para enfrentar a Pedreira. Vai pegar o Paulistano, que é o atual campeão brasileiro. Bom, e faz um tempo que o Palmeiras anda frequentando aqui o nosso palpitão, que vale lembrar, nessa temporada não é mais só sobre o líder, mas o time Alviverde estará de novo nessa, como esteve a semana passada, nos fazendo dividir com vocês essas previsões aí. Agora, fazer dessas previsões algo preciso, eu diria que é quase uma coincidência. A ver, Palmeiras e Grêmio. Eita! Fala, Rivelino. 1-0 Palmeiras. 1-0 Palmeiras? Eu gosto do Grêmio, mas 1-0 Palmeiras. Pode mandar o 0-0 sem pudor, cara. Como diz o meu amigo Zagallo, que empate é o melhor. Fala, seu Sunzel. 1-1. Palmeiras com esses problemas nas duas laterais, o Grêmio ser o melhor jogador, um Grêmio aguerrido. Factível. Acho que 1-1 aí tá de bom tamanho. Fala, Vitor. Eu ia falar 4, mas vou no 3-0 Palmeiras. Tá bom. Eu vou no 1-0 pro Grêmio, só para continuar sendo diferente. Diferente demais. Diferente e cada vez mais lanterna, como vocês podem comprovar aí. A arbitragem me prejudicou de novo. Agora o Vitor Bini está travando uma luta bacana com o Rivelino, hein? Estou gostando de ver. O juiz atrapalha toda a rodada, você vai ser disparado. 16-15, hein? Vou chamar aí o próximo, então, para você. O Vladimir já tá na Série B. Não, tô de Paraná na história. Tô de Paraná, não tem jeito. Vamos chamar. Cuidado que ele tá um ponto na tua frente e vai jogar só o teu palpite para ir até o fim no empate. Vai dar uma de mano, hein? Ele tem personalidade, eu conheço. 30ª rodada, domingo, Pacaembu, 4 da tarde, o Palmeiras encara o Ceará do Lisca doido. E aí acontece o quê, Rivelino? Mas você sabe que o Ceará... Eu também acho. É jogo ruim, né? Então está jogando bem o Ceará. Mas o Palmeiras atravessa um momento fantástico para mim. Entendeu? Agora você deu uma concertada de Vitor Bini, né? O Ceará pode complicar, mas o Palmeiras... Eu sou 2-0 Palmeiras. 2-0 Palmeiras? E aí, Oscar? 2-1 Palmeiras. 2-1 Palmeiras? Você vê que está todo mundo prevendo dificuldades para o Palmeiras nesse jogo, porque de fato o Ceará é um time que vem mostrando bom futebol. O problema do Ceará eram os pontos que ele perdeu lá no começo. Eu também acho que o Palmeiras ganha, mas com dificuldade. 1-0 Palmeiras. 2-0. Olha lá, aqui é a personalidade que ele tem. Não, mas eu vou falar. Eu até pensei em ir pro 3-0. Mas como esse time do Palmeiras faz o segundo gol e se acomoda, não força, fica lá atrás, o Ceará tem que ir pro jogo. O Ceará precisa ganhar. De agora em diante, os times que disputam a permanência, que estão na zona do rebaixamento, eles vão ter que se abrir mais. Isso é muito desconfortável pro Ceará jogando aqui. Vou fazer de conta que você me convenceu, então vou ficar com 3-0 no Palmeiras. Não, isso que eu ia falar. Já que ele pegou o meu 2-0, eu vou buscar Pode mudar? dele. Eu vou pegar 3-0. Eu fico com os dois. Eu fico com você, 3-0. Gostei, jogou aberto, tá vendo? Você é um retranqueiro até na hora do Trocou. palpite, Vitor Bini. O Mano Não dá Menezes. jeito. Bom, a gente falou também na escalada do programa, comentamos do Corinthians pós-Copa do Brasil. Celso Unzelt, se você quiser começar essa conversa, que é um time... Está 4 pontos da zona de rebaixamento. Na verdade, já tem um movimento hoje. Parece que o Jair Ventura vai usar o Pedrinho mais, né? Vai usar o Roger. Quando o Vitor falou em times preocupados com o rebaixamento se abrirem, eu logo pensei no Corinthians. Seria o Corinthians um time preocupado com o rebaixamento? Pela bola que não está jogando, sim. O Corinthians tinha um aproveitamento de 30% nesse turno. É um aproveitamento pior do que o turno de quando caiu, de fato, em 2007. Então, o time grande, quando está nessa situação, ele tem duas preocupações. A matemática e a bola que está jogando, ou que, em geral, não está jogando. A matemática não é ruim para o Corinthians. Sim. Principalmente porque tem muito confronto direto entre os que brigam pelo rebaixamento e o próprio Corinthians tem a chance Os 3 próximos de jogos. fazer confrontos contra esses rivais. Agora, o futebol que vem jogando é que preocupa. Esse é o problema. Vai ter que ganhar, né? Vai ter que ser rápido. E o São Paulo vai sem Jusilei mesmo e Neném, Vitor Bini? Eu acho que o Nenê não está jogando bem. Jusilei, para mim, é uma ausência.
E não me surpreende a queda de rendimento do São Paulo, a gente falou disso aqui na temporada inteira. Eu acho que para o elenco dessa equipe, um quarto, quinto lugar está de bom tamanho. O quarto lugar muito importante, que dá vaga direta na Libertadores. O quinto lugar já complica o planejamento da próxima temporada, Valdir. Bom, Thiago Pérez no final aqui, contente que a gente acabou lendo o tweet dele. O Luciano Stringhetti manda abraços da torcida da Ponte Preta para todos nós. Quer citar mais alguém aí? O Marcelo Faria, cumprimentando ele, o Rafael Câmara, o Paulo Pacheco, já falei, o Wagner Davi, o Rogério Bola, o Daniel MV Alves, o Anderson Escopeta, o Paulinho Meira, que encheu o Riva, mas concordou com o Riva sobre o Arthur depois, deu uma paulada depois, deu uma alisada, o Leonardo Molinaro, o Edgar de Souza, o William Chacomarque e a Rita Han. Ganhador da camiseta. De quem é esta camisa a partir de agora, Celso Zelt? É do Cláudio Laus. Cláudio Laus. E São José do Rio Preto, sou telespectador assíduo também no Cartão E Verde. sobre o VAR, 78% acham que está sendo mal utilizado, contra 22% que tem muito boa vontade com quem está usando o VAR. Um tuiteiro hoje, eu vi um tweet de alguém falando que o VAR é como uma Ferrari. Eduardo, não, você foi do Eduardo Gringo. O VAR é uma Ferrari na mão de alguém que não tem carteira de habilitação. Bom, que bom. Não adianta você ter uma Ferrari, você não sabe dirigir. É lógico. Oscar, Sim. leve um abraço a mais nosso para o Osmar. Sim, com prazer. Volte mais vezes, sabe Prazer, que a gente vai te buscar, hein? Você não vai ficar livre da gente tão cedo, não. Obrigado mais uma vez. Eu sou seu fã. Menino. Nós somos seus fãs. Obrigado, gente. Oscar. Prazer em estar aqui. Até a próxima. Valeu, Vitor Birner, Celso Zelt, Rivelino. Tá afiadinho hoje, hein? Lição de casa feita, gostei de ver, hein? Tem um segundo? Um segundo. Do Eduardo Green, que é um grande poeta. Eu vim para confundir, não para explicar. Falando sobre o VAR. Um grande abraço, valeu. A gente se despede com imagens dos últimos amistosos da seleção. A música é a Dança da Solidão de Paulinho da Viola, já que o Screte Nacional deixou o torcedor brasileiro um tanto desapontado. E desapontamento é sinônimo de desilusão. E nunca será uma má hora, além de tudo, para ouvir um grande samba, um grande sambista. Paulinho, que a essa hora também deve andar meio desiludido com o Vasco da Gama dele. A vocês, muito obrigado pela companhia. O Cartão Verde volta na próxima quinta. Aquele abraço e juízo, torcida brasileira. Penso no futuro, não esqueço meu passado. Desilusão, desilusão. Danço eu, dança você, na dança da solidão. Desilusão, desilusão. Danço eu, dança você, na dança da solidão. Quando chega a madrugada, meu pensamento vagueia, corro os dedos na viola, contemplando a lua cheia. Apesar de tudo existe uma fonte de água pura. Quem beber daquela água não terá mais amargura. Desilusão, desilusão. Danço eu, dança você, na dança da solidão. Desilusão.